prazer muito grande poder tanto colaborar com o trabalho, né, desta... Ok. Sempre um prazer poder colaborar aqui com esta Federação de Homens, desta associação, pela qual a gente nutre assim um apreço, um carinho muito grande, pelo fato também de eu ter presidido esta associação por 3 mandatos consecutivos, encerrando um terceiro para vir para cá, de volta para o norte de Minas. E por essas razões eu fico muito feliz em poder ainda compartilhar desse ambiente bom, de comunhão, de aprendizado com os irmãos aí, e nesse ambiente virtual poder ter esse contato com essa associação, os colegas, irmãos tão queridos. Então, é a segunda vez, além de poder indicar pessoas e ajudar nesse trabalho, com essas indicações, fazendo agendamento com os colegas, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui palestrando, conversando, não é, com os irmãos, e esse assunto que nós escolhemos para tratar aqui, na verdade, ele deveria ter sido tratado no mês de junho, não é, presbítero Ailton? Porque nós planejamos que esse assunto, ele fizesse parte, que ele acontecesse no mês de junho, pela razão de que no mês de junho nós comemoramos o Dia dos Oficiais da Igreja. Então, por isso, nós sugerimos esse tema para o mês de junho. Nós tivemos dificuldades no agendamento com outro colega que não pôde fazer a sua participação, então nós temos o mês de junho para ele e viemos para o mês de julho. Uma palavra introdutória ainda, irmãos, é que ao propor esse assunto, nós, primeiro, não estamos querendo esgotá-lo ao falar sobre ele, porque é um assunto vasto e a gente, embora seja tão importante, a gente precisa, por isso também, tanto tratá-lo como também fazer isso dentro do tempo que é necessário, ou seja, que a gente vai precisar depois continuar aí sendo provocados aqui, continuar a tratar e ouvir sobre esse assunto. E uma última coisa é que, ao tratar sobre esse tema relacionado ao oficialato, aos ofícios ordenados e o serviço na igreja, nós não temos em vista tratar sobre as questões das qualificações dos oficiais da igreja, embora esse tema ele seja tão importante, tá? As qualificações, quem são os homens, as qualificações que esses homens, que essas pessoas, esses crentes precisam ter, que são recomendadas nas escrituras para que eles exerçam o oficialato, seus ofícios na igreja. Não é a nossa intenção tratar dessas qualificações. A gente quer tratar disso. O que nós precisamos saber sobre os ofícios ordenados nas escrituras sagradas. Então, passa o próximo slide, por favor, MP. Ok. Então, sobre o que é que nós vamos conversar hoje? Vamos conversar sobre os ofícios. Então, eu acho que é importante a gente pensar aqui o que são os ofícios. O que a gente quer propor com esse tema? Ofícios. O que é isso? A palavra ofício vem do latim officium, que significa um encargo, um dever, uma função ou uma ocupação profissional. Uma atividade, um labor, que alguém tem ou labora em alguma área específica, em que alguém serve. Na Bíblia, na Escritura Sagrada, essa palavra é traduzida de termos hebraicos e gregos do Antigo e do Novo Testamento que apontam para uma função sagrada, um ministério ou um serviço divinamente delegado por Deus, indo muito além de um mero trabalho secular ou profissão, conforme a gente entende na origem dessa palavra
encargo, dever, função ou até ocupação profissional. A gente quer tratar da questão dos ofícios no ambiente religioso ou no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, dentro desse contexto espiritual. Próximo slide, por favor. Então, a palavra ofício, desse contexto, vem traduzido de expressões, como disse, do Antigo Testamento, da língua hebraica, como também do Novo Testamento, na língua grega. No Antigo Testamento, na língua hebraica, a gente tem termos como, por exemplo, esse, avodá, que significa trabalho, labor, serviço cultual. Vejam que aí a gente muda, né, o entendimento sobre a palavra na sua origem na Escritura, trabalho, labor ou serviço cultual prestado a Deus no tabernáculo, no templo, e associam esse ofício ou esse serviço diretamente ao culto e à obediência à lei de Deus. Isso é a origem dessa palavra e a sua presença, né, ofício, dentro do Antigo Testamento na língua hebraica. E no Novo Testamento, na língua grega, usa-se a palavra diaconia, que é a palavra para serviço ou até mesmo ministério. Há uma outra palavrinha, que é ergon, que é uma palavra que designa obra ou tarefa. Dar esses esclarecimentos, né, a gente não pretende aqui trazer para dentro dessa palavra uma questão muito técnica, mas apenas é uma questão introdutória para a gente poder entender um pouco da origem da palavra, do termo que a gente quer usar. E estamos usando aqui, vamos falar sobre os ofícios. O próximo slide, por favor. Esses são ofícios, conforme nós já descrevemos, mas eles são ofícios que eles carregam consigo um entendimento muito específico dentro do contexto religioso, do contexto espiritual, do contexto eclesiástico, porque eles são os ofícios que são ordenados nas Escrituras. O que significa isso? Quando pensamos na estrutura de uma liderança, por exemplo, de uma empresa, hoje, a gente pensa assim, tem os céus, tem os diretores, os gerentes, né? Quando olhamos para a Igreja de Cristo, nós não vemos um modelo inventado por consultores de RH. Esse modelo foi estabelecido por Deus nas páginas, nas Escrituras. Então, por ordenança, ou por ordenados nas Escrituras, queremos dizer que esses ofícios dos quais nós vamos tratar, eles são dados exclusivamente pela autonomia, soberania e autoridade do Senhor, de autoridade divinas, não por convenções humanas ou denominacionais. E aqui cabe uma palavra, irmãos, para a gente refletir. É que os ofícios, eles não devem ser exercidos fora desse entendimento. De maneira que, assim como Deus ordena os ofícios, é Ele também quem os define como os ofícios que a igreja deve reconhecer como necessários e válidos para a igreja. Bem como, sendo Deus quem ordena esses ofícios, é Ele também quem escolhe, separa, capacita aquelas pessoas que irão exercer esses ofícios. Então, a gente não tem esses ofícios, por exemplo, na nossa igreja, na nossa denominação, por uma questão de convenção humana, ou por convenção ou ordenança denominacional. Não é porque o regimento interno, e a gente vai ver isso, fala sobre esses ofícios, que eles são exercidos por nós por causa do que diz o regimento interno. O regimento interno, ele simplesmente reconhecendo
esses ofícios como ordenados por Deus, então eles tratam de como esses ofícios devem ser exercidos no ambiente da igreja. E quando a gente pensa também que eles não são dados por convenções humanas, é que nem por questões denominacionais e nem pela invenção, ou muito menos pela invenção da cabeça das pessoas, né? Então, a gente tem vivido um tempo em que, por exemplo, a gente está encontrando aí alguns outros ofícios que eles são, sim, ofícios que vêm das convenções humanas, de interpretações equivocadas das pessoas em relação a como esses ofícios devem ser exercidos e quais ofícios devem ser exercidos dentro da igreja. Aí você tem, por exemplo, já posso adiantar, né? Igreja com apóstolo, a igreja com pai apóstolo, igreja com um monte de coisa, gente que está procurando título por convenção humana. E os ofícios não são assim. Eles são ofícios que são ordenados nas Escrituras. Então, nós nos limitamos, digamos assim, e somos limitados no sentido de que nós somente reconhecemos os ofícios que a Escritura nos dá, pela vontade, pela soberania, pela autonomia, autoridade do nosso Senhor. Próximo slide, por favor. Então, nas Escrituras, os ofícios ordenados, eles são funções ministeriais específicas instituídas por Deus na igreja para o governo, ensino, administração das ordenanças e cuidado espiritual do rebanho. Então, aqui a gente pensa na importância desses ofícios, que eles são ordenados nas Escrituras, delimitados, especificados, dados pela autonomia, soberania de Deus e sua autoridade, por causa das necessidades da Igreja de Cristo. E é por isso que estamos aqui afirmando que eles são dados, instituídos por Deus na Igreja, para o governo da Igreja, para o ensino na Igreja, para a administração das ordenanças na igreja, que são a celebração da ceia e o batismo, e o cuidado espiritual com o rebanho do Senhor, bem como também o governo no sentido até mesmo administrativo da igreja, de governar no sentido de gerir a igreja, gerindo processos, gerindo pessoas, né? Essa gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de projetos, de planejamentos, tudo isso tem a ver com o exercício também desses ofícios dados por Deus. Esses ofícios, eles se distinguem dos dons gerais dados a todos os cristãos por exigirem um chamado divino reconhecido e uma ordenação formal que seria uma investidura solene. Bem, aqui a gente está querendo distinguir o seguinte: nem todos na igreja são oficiais, a gente sabe disso, mas todos servem. Conquanto todos servem e devem servir por ordenança do Senhor e pela natureza do cristão, pela sua participação corporativa na igreja e em sua essência, o cristão é um servo. Ainda assim, os ofícios, eles se distinguem dos demais serviços justamente pelo fato de que aqueles que exercem esse ofício, eles têm que ter um chamado de Deus. As pessoas que vão ser um diácono, um presbítero, né, ou até mesmo um missionário, um evangelista, vamos falar sobre isso, não pode ser simplesmente alguém que vai ser excluído ou escolhido porque a igreja precisa, ninguém quer. Então, alguém aí poderia fazer isso? Não, não tem ninguém que seja assim, alguém que tenha uma convicção de que Deus realmente o quer nesse ofício, mas já que não tem ninguém, vai esse mesmo. Não tem como ser assim. Pessoas que, embora sejam crentes,
tenham boa intenção, são pessoas zelosas e cuidadosas com a vida espiritual e com a igreja, mas às vezes falta a essas pessoas justamente esse aspecto do chamado, desta convicção da parte de Deus para as pessoas que devem entender: Deus me quer aqui. E nesse sentido, esse chamado deve ser reconhecido no ambiente da igreja, ou seja, Deus chama, Deus separa, mas quem reconhece isso é a igreja. E é por isso que a responsabilidade da igreja é grande em relação à questão não somente de ordenar, mas de eleger, porque a gente sabe que o processo é esse. A gente ora, a gente prega, ensina, instrui pessoas, e entre esses, por quem oramos, a quem instruímos, né, nós vamos, então, escolher aqueles que, ao juízo da igreja, eu falo de juízo no contexto espiritual, de reconhecer quais dessas pessoas se notabilizam entre os crentes na igreja com essa aptidão, com essa capacidade. Você reconhece em quem um diácono? Você reconhece em quem um presbítero? Da mesma forma, uma pessoa quer fazer seminário. Eu quero fazer o seminário. O seminário está aberto para qualquer pessoa que queira fazê-lo. Mas o seminário tem um objetivo, digamos assim, mais específico, de formar vocacionados. Mas ele forma qualquer pessoa que desejar servir melhor na igreja, fora do ministério pastoral, que quer ser um bom professor da escola dominical e quer crescer pessoalmente. Mas quando alguém diz, eu quero ser ordenado, a igreja, ao indicar alguém para a ordenação, a igreja precisa reconhecer nessa pessoa, e a igreja que deve reconhecer isso, não qualquer outro, o seu chamado e a sua vocação. Afinal de contas, ele vai ser ordenado apenas porque fez um curso de teologia ou porque realmente a igreja reconhece nele uma vocação. Ele será eleito para um outro ofício na igreja, né, porque a igreja está precisando, ou porque, além de a igreja precisar, ela encontra as pessoas que realmente cabem nesse serviço. Um próximo slide, por favor. Pode passar o próximo, por favor? Isso. Aqui uma consideração muito importante, irmãos, muitíssimo importante, eu diria. No Antigo Testamento, havia uma classe sacerdotal de linhagem tribal, ou seja, no Antigo Testamento, esse serviço, ou esses ofícios, como, por exemplo, o levita, o sacerdote, ninguém em Israel, dentro do povo de Deus naquele tempo, poderia ocupar uma função para a qual ele não estava habilitado, a não ser que ele fosse, por exemplo, da linhagem, né, específica de uma tribo, a tribo de Levi. Se ele fosse lá da linhagem de Arão, ou seja, ninguém fora desse contexto de uma classe sacerdotal, nascido de família sacerdotal, filho de sacerdote, da linhagem sacerdotal, de uma tribo específica, que era por ordenação do Senhor, poderia servir. Somente isso. Contudo, hoje, aí que é a consideração importante, contudo, hoje, em Cristo, e por causa dele, por causa de Cristo, nós temos o fim da mediação humana. Aí não precisa mais de um sumo sacerdote, a gente não precisa mais daqueles sacerdotes trocando de turno para representar o povo diante de Deus. A gente tem o fim da mediação humana, a ênfase na responsabilidade mútua e a igualdade espiritual, conforme está nas Escrituras Sagradas, como, por exemplo, aí, por causa do que diz a Escritura Sagrada, a gente tem isso nos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que dizem o seguinte, o próximo slide. Artigo 18.
que trata da união do crente com Cristo e do poder para o serviço do crente. E diz assim o artigo 18: todos aqueles, ou aqueles que têm o Espírito de Cristo, estão unidos com Cristo e, como membro do corpo de Cristo, recebem a capacidade de servi-lo. Usando dessa capacidade, procuram viver e realmente vivem para a glória de Deus, o seu Salvador. Artigo 22 da breve exposição, que trata do sacerdócio dos crentes e dos dons espirituais, que diz assim: todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo, que é o mestre, pontífice e único cabeça de sua igreja. Mas como governador de sua casa, estabeleceu nela diversos cargos como pastor, presbítero, diácono e evangelistas. Para eles, escolhe e habilita com talentos próprios aos que ele quer para cumprirem os deveres desses ofícios e, quando existem, devem ser reconhecidos pela igreja e preparados e dados por Deus. Muito bem. E essa é a consideração importantíssima, que conquanto a gente tenha esses ofícios distintos dos serviços gerais da igreja, nós não criamos com esses ofícios uma classe, um clero sacerdotal acima dos demais. A nossa igreja não é clerical. A nossa igreja não tem clérigos e leigos. Não. A igreja protestante, a igreja evangélica congregacional não tem clérigos e leigos. Nós temos distinções dos serviços em razão das vocações e dos ofícios. Somente isso. O que nós reconhecemos e que está aqui bem claro nesse artigo 18, especialmente no 22 de nossa breve exposição, é o que nós conhecemos desde a Reforma Protestante, que nos legou isso, um retorno à palavra de Deus, pelo qual nós temos o reconhecimento do sacerdócio universal de todos os crentes. O sacerdócio universal dos crentes é isso, de que todo crente fiel, sincero, deve estar pronto, chamado, habilitado por Deus para servi-lo na igreja. Essa é a palavra importante, porque ao falar sobre os ofícios, nós não estamos criando uma classe, né? Nós não estamos criando uma classe sacerdotal acima das demais. Pelo contrário, a gente no Novo Testamento vê que isso terminou, não é? E agora nós todos somos sacerdotes que, por causa de Cristo, nós temos esse privilégio. Próximo slide, por favor. Que ofícios são esses? É a pergunta. Que ofícios são esses? Efésios capítulo 4 e o verso de número 11, a escritura em Efésios capítulo 4, verso 11, diz o seguinte, eu vou pegar aqui para ler, Efésios capítulo 4, 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Que ofícios são esses? E aí nós vamos nos referir aqui, irmãos, conquanto haja uma divergência em relação ao que vamos nos referir aqui, de modo geral, na teologia reformada, que é aquela com a qual nós nos alinhamos melhor, né? Embora hajam algumas nuances diferentes dentro do congregacionalismo, e a gente respeita isso, mas, considerando a teologia reformada, a gente tem, ao olhar para esses ofícios, especialmente aqui
no capítulo 4, verso 11 da carta aos Efésios, que eles são ofícios considerados, primeiramente, extraordinários. O que são quais seriam os ofícios extraordinários? Os ofícios, de apóstolos e profetas. Por quê? Porque nesse entendimento, esses ofícios são considerados extraordinários, uma vez que não se reconhece a sua contemporaneidade ou validade para além do período apostólico, mas especialmente após o fechamento do cânon das Escrituras. A teologia reformada reconhece a validade desses ofícios como temporários ou necessários ao tempo, não é templo, ao tempo do estabelecimento da igreja, não sendo, portanto, necessários após esse período, conforme Efésios capítulo 2 e o verso 20, que diz assim, verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o quê? O alicerce, o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, os ofícios de apóstolos e profetas, conforme Efésios capítulo 4, 11, são ordinários no sentido de que a validade desses ofícios e a importância deles se reconhece conforme a interpretação de Efésios capítulo 2 e o verso 20. E eles, os apóstolos e profetas, lançaram os alicerces da igreja, enquanto que o cânon da Escritura era definido em que a revelação de Deus, ela não se dá mais ordinariamente fora da Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, quando o cânon fechou e a gente tem a palavra de Deus definida por nós nos livros do Antigo e do Novo Testamento, então a validade desses ofícios cessou, terminou. Por isso nós não cremos que nós temos ou tenhamos apóstolos hoje, que nós devamos reconhecer o seu ofício como sendo um ofício hoje necessário para a igreja, válido, ou que eles sejam legítimos, como também os profetas com respeito à acepção do uso da palavra no Antigo Testamento e no Novo, até que o cânon da Escritura tenha se fechado. Próximo slide, por favor. Então, que ofícios são esses? Se nós temos os ofícios extraordinários, conforme explicamos, então temos também os ofícios ordinários. Quais são esses ofícios? Evangelistas. Eles são mencionados em apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Atos 21, 8, Efésios 4, 11 e 2 Timóteo 4, 5. Então, era um ofício de ministério itinerante e desbravador de novos territórios. A exemplo de Timóteo e Tito. Embora a gente reconheça a titularidade que foi dada, o nome que foi dado a essas epístolas como cartas pastorais, e Paulo não disse que estava escrevendo cartas pastorais, né? A titularidade, o nome foi dado. Mas não foi Paulo quem disse, eu vou escrever para o pastor Timóteo. Então, Timóteo e Tito, dentro dessa perspectiva, desse entendimento, são reconhecidos como evangelistas. Agora, evangelistas diferentes daqueles que nós temos hoje. Porque Paulo manda, por exemplo, Tito ordenar presbítero. Imagine você, um evangelista ordenando presbítero. Por quê? Porque naquele contexto, o evangelista, ele era um comissionado apostólico. Ele carregava consigo a autorização do apóstolo para fazer o que Paulo dizia que ele deveria fazer, não é? Embora o trabalho de Timóteo e de Tito tenha sido pastoral, reconhece-se que eles eram evangelistas, comissionados apostólicos. O teólogo Luiz Berkoff, na sua teologia,
acrescenta as seguintes informações sobre esse ofício. Eles acompanhavam e assistiam os apóstolos e, às vezes, eram enviados por esses em missões espirituais ou especiais. Seu trabalho era pregar e batizar, mas incluía também a ordenação de presbíteros, conforme eu já disse, me referi Tito 5:1, 1 Timóteo 5:22, e o exercício da disciplina, Tito 3:10, que Paulo instrui Tito a disciplinar as pessoas, a cuidar da disciplina na igreja. O artigo 15º do regimento interno da nossa União de Igrejas sobre o exercício, o ofício do evangelista, diz o seguinte, olha só, a igreja pode, inclusive esse grifo pode não é meu, o grifo pode, ele está no RI, pode consagrar membros na função de evangelistas e missionários, sendo reconhecido esse ofício por ela, e a sua comprovada vocação para a atuação específica em campos missionários, congregações fora da igreja local, onde já atuam os oficiais, conforme os artigos 9 e 10 desse regimento que a gente vai citar. Então, quando fizemos a reforma do RI, inclusive essa foi uma proposta minha, para que a gente se alinhasse melhor com o que a Escritura diz sobre o trabalho ou ofício de um evangelista. Porque a gente tem na igreja pastor, presbítero, diácono, diaconisa, mas a gente não tem entre esses oficiais eclesiásticos o evangelista ou missionário. Por quê? Porque o trabalho deles é diferente, distinto daqueles, porque o daqueles, pastor, presbítero, diácono, diaconisa, é para a igreja local, dentro dela. O missionário, não. O missionário seria o dom que mais se aproximaria, não é, mas se aproximaria da função de um apóstolo. E o evangelista também, dentro desse contexto do entendimento do que é o evangelista, como a Escritura se refere a ele, para um trabalho fora da igreja. Próximo slide, por favor. Então, quando o R diz pode, está dizendo que a igreja também, se quiser, pode não fazer. A igreja não pode decidir que não vai ter presbítero, que não vai ter diácono, pode não decidir que não vai, não, a gente não precisa mais de pastor, não vamos ordenar, não vamos consagrar, não vamos chamar ninguém para ser pastor da igreja, que ele não pode fazer isso. Mas com respeito ao evangelista, você não pode dizer assim, puxa, nossa igreja tem pastor, tem presbítero, tem diácono, diaconisa, mas está incompleto, não tem evangelista, a igreja é obrigada a ordenar o evangelista. Não, ela pode, ou não pode. Se ela quiser, não tem, né? Que ofícios são esses de Efésios 4:11? Ordinários? Os pastores. Aí eu pergunto, pastores e mestres ou pastores mestres? Por quê? Porque, considerando a construção gramatical, a maneira como esse termo aparece no Novo Testamento, a maioria dos intérpretes que entendem do grego, que eu não entendo, mas dizem que essa construção não deveria levar a gente a separar o pastor do mestre, porque a construção é pastores que ensinam, pastores mestres. Por quê? Porque todo pastor deve ensinar. A gente tem até algumas igrejas que tem mais de um pastor, e você tem, o pastor fulano é o pastor da igreja, que pastoreia a igreja espiritualmente, ensina, prega. Aí você tem um outro pastor que administra a igreja. Tudo bem, mas na acepção do termo, e com respeito ao ofício do pastor, não deve haver um pastor que não tenha que necessariamente ter e buscar a habilidade do ensino, de ensinar, porque é pelo ensino e pela pregação, da exposição da palavra de Deus, que ele alimenta o rebanho de Cristo. Uma igreja cujo pastor não se dedica ao ensino e à pregação, que não estuda, que não se capacita, ele vai falhar no seu trabalho, não é? Nós falharemos no nosso trabalho.
A palavra grega, poimen, é a palavra para pastor. O termo técnico para se referir ao ofício pastoral na teologia é poimenia, o pastoreio. Então, Cristo deu à igreja homens que pastoreiam o seu rebanho. Esse nome é aplicado genericamente aos ministros ordenados para esse ofício específico, mas pastor é essencialmente a função ou ofício daquele que exerce a liderança sobre o rebanho, pastoreando, supervisionando, liderando, ensinando e cuidando individualmente ou coletivamente do rebanho. Suas atribuições ordinárias são pregar, ensinar, celebrar os ofícios, né, as ordenanças, dirigir ou administrar a igreja, conduzir o povo de Deus. Eu lembro aqui do meu colega pastor, Carlos Roberto, meu amigo, que eu sempre aprendo muito com ele, especialmente com algumas tiradas, né? Umas frases assim do pastor. Ele diz assim, tem pastor que dirige a igreja como um carroceiro dirige uma carroça. E olha que eu poderia discordar dele, porque tem bons carroceiros e maus carroceiros, né? Até para dirigir uma carroça de burro, você tem que ter habilidade, tem que aprender. Mas ele diz, tem pastor que dirige a igreja igual quem dirige uma carroça de burro. Próximo slide, por favor. Um abraço para o meu amigo pastor Carlos, meu mestre pastor Carlos. Então, nós olhamos para esses ofícios. Que ofícios são esses? Em Atos capítulo 4, verso 11. Mas a gente não se prende apenas a Atos 4, 11. Nós temos o restante da Escritura, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos e nas epístolas pastorais, porque em Atos nós temos o início, ou registro histórico do início, e da consolidação e da difusão do evangelho, do espalhamento da igreja até os confins da terra. Consequentemente, também em Atos e nas epístolas paulinas, a gente tem aí também onde aparecem as ordenações para a igreja, a maneira, a gente poderia dizer, sobre quem administra e como se administra a igreja. Aí são essas duas perguntas que a gente tem resposta para elas em Atos e nas epístolas pastorais. Então, em Atos e nas epístolas, além de evangelista e pastores, ou pastores e mestres, ou pastores mestres, a gente tem os presbíteros. A palavra no grego aí seria os presbiteroi, que são homens escolhidos dentre a comunidade para presidir e dirigir os demais crentes em sua própria comunidade. Então, o termo significa simplesmente ancião, e ele deriva lá do Antigo Testamento, especialmente de quando Moisés foi instruído pelo sogro dele, Jetro, a não se sobrecarregar e chamar anciãos para dividir com ele a carga de gerir as necessidades da igreja do Antigo Testamento, do povo de Deus. Então, o termo significa simplesmente ancião. Deles se exige, dos presbíteros, condições pessoais e morais, conforme 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito também, e não necessariamente que sejam idosos na questão da palavra ancião, mas que sejam experientes na vida cristã, que reúnam habilidade para pregar, ensinar e tenham bom testemunho perante a comunidade eclesiástica local e fora dela. Tá? O próximo slide. Nosso tempo é bruto, né? Também Atos dos Apóstolos e nas epístolas, os diáconos, e aí a pergunta é, somente diáconos ou diáconos e diaconisas? Os diáconos são os oficiais eclesiásticos que se ocupam da contribuição e da caridade fraternal. Diácono quer dizer servo. Na etimologia da palavra onde ela se encontra originalmente é servo. É uma palavra transliterada do grego que é diáconos, e algumas vezes traduzida também por ministro ou servo.
Suas qualificações morais e espirituais estão definidas na Escritura, 2 Timóteo capítulo 3 e Tito também. Segundo a maioria das opiniões, o texto de Atos capítulo 6 descreve a instituição do ofício daqueles 7 primeiros diáconos da igreja, tá? E esse ofício teria ali o seu início formalizado, não é? E desde o início desse ofício, ali em Atos capítulo 6, se determina a sua função prioritária, servir as mesas, porque os 7 homens foram escolhidos para servir as mesas, não é? Esse ofício não é muito mencionado nos textos paulinos, interessante. É mencionado em Filipenses 1, 1 Timóteo 3, de 8 a 13, e a gente não lê mais, a não ser quando a palavra diácono, em suas outras formas, aparece no Novo Testamento, mas não está necessariamente dentro de um contexto em que ela apareça definindo o ofício do diaconato, tá? Por exemplo, toda vez que aparece a palavra servir, servo, serviço, a palavra na sua origem, a raiz é diácono. Por exemplo, a diaconisa também encontraria uma justificativa no texto de Paulo aos Romanos, quando manda abraços, saudações aos irmãos, ele lembra a irmã Febe, que servia. Então, Febe seria uma diaconisa, né? Então, no entanto, conforme atestamos documentos históricos, parece que, mais tarde, depois do Novo Testamento, na configuração da igreja, né, consumou-se esse entendimento acerca do diaconato e expandiu-se geograficamente essa questão da função, do ofício e do cargo. O próximo, para a gente ir finalizando. Próximo slide. Isso. Vamos lembrar aqui o artigo 9º do nosso RI. Diz assim: a liderança e administração das igrejas é confiada por suas assembleias gerais a oficiais designados de pastor, presbítero, diácono e diaconisa. E o grifo aqui é meu. Artigo 10 diz: os oficiais eclesiásticos são pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas. Parágrafo 1º. O ministro do Evangelho, vocacionado por Cristo, conforme Efésios 4:11, privilegiado com os dons do Espírito Santo e a responsabilidade de amar e cuidar das ovelhas do Senhor, reconhecido e eleito pela igreja para esse fim, sendo este ofício o primeiro em dignidade e utilidade na igreja. Parágrafo 2º desse artigo 9º do RI. O pastor assume responsabilidade, olha só, executiva e administrativa nas igrejas em que for eleito e empossado. Ele pastoreia, ele administra, ele gere, é gestor de pessoas, de recursos, não como tesoureiro, lógico, mas como alguém que planeja, que faz orçamento com a igreja, que propõe alvos, projetos, não é? Próximo slide. Vou botar no modo acelerado agora, viu? Parágrafo 3º do artigo 9º do RI. Presbítero é o auxiliar, o oficial auxiliar do pastor nas atividades docentes e administrativas. O pastor é docente porque ele ensina e ele também é administrativo porque ele administra a igreja. E o presbítero é o oficial que auxilia o pastor especificamente nessas áreas. Parágrafo 4º. O diácono e a diaconisa são oficiais que cooperam com o pastor nos diversos serviços da igreja, em especial no serviço social. Aí a distinção da ênfase do trabalho do diácono para o trabalho dos presbíteros. Artigo 11 do RI. O ofício deles é perpétuo, mas o cargo é temporário e local. O tempo está terminando, mas eu tenho que falar aqui uma coisa importante. A gente tem nas igrejas a eleição do pastor e o mandato segundo, conforme o estatuto, 2 anos, 3, 4, e a cada 2, 3, 4, a igreja se reúne, faz o plebiscito,
não é a eleição do mandato do pastor. Algumas igrejas entendem que não devem fazer dos oficiais diáconos, diaconisas e presbíteros, e eu entendo que isso é errado. Por quê? Porque o ofício deles não é perpétuo, mas o cargo é temporário e é local. É temporário por quê? Porque a qualquer momento alguém pode deixar de ser, até mesmo quando ele decidir que não quer mais, ou pela idade, jubila, mas também é temporário por quê? Porque assim como o pastor, o oficial diácono, presbítero, diaconisa, ele tem um mandato. E esse mandato deve ser submetido à igreja, porque a igreja deve avaliar o oficial, diácono, presbítero, diaconisa, como avalia o pastor. E ele é local porque, quando ele é eleito numa igreja, ele é eleito para suas funções exclusivamente naquela igreja. Ele não é oficial de outra igreja, ele é reconhecido em outra igreja ou em outras igrejas como oficial que ele é honrado com o cargo e o título que ele tem, mas ele não é oficial de outra igreja, é local. Artigo 12, parágrafo único, olha só. Por que eu coloquei um grifo em diaconisa? Porque o parágrafo único do artigo 12, que trata dos oficiais no RI da União, diz assim: é facultada à igreja a oportunidade, com base em 1 Timóteo 3, de 8 a 11, elegerem diaconisas, ordenando-as à semelhança dos diáconos. Isso aqui cria uma exceção. O RI entende que, por causa da falta de um embasamento maior para a gente entender esse ministério feminino com respeito ao exercício do diaconato como ofício, ela já se previne, porque diz assim: é facultada às igrejas a oportunidade, com base em 1 Timóteo 3,11, elegerem. Então, a igreja pode não eleger e decidir não ter diaconisa? Pode. Ela só não pode decidir não ter pastor, não ter presbítero, diácono, para dizer assim: a gente não tem um respaldo suficiente na Escritura para a gente entender que obrigatoriamente a igreja deve ter um pastor, um presbítero. Não. Agora, com respeito à diaconisa, com todo respeito ao ministério das irmãs, o ministério feminino, que é tão importante, inclusive com todo respeito às irmãs que são diaconisas em nossas igrejas, inclusive a igreja que eu pastoreio, as igrejas que pastorei, todas elas tinham diaconisa, ajudei no processo de instrução e eleição, né? E hoje a igreja que eu pastorei tem diaconisa e é um serviço importantíssimo, mas a gente entende que a gente tem aqui um caso de exceção, não é? Com base em 1 Timóteo 3,11, é facultada. É como no caso praticamente no caso do evangelista, a igreja pode eleger e ordenar mulheres para o diaconato. Mas se a igreja decidir não ter, ela não vai estar pecando nisso e ela não vai estar em desobediência ao regimento interno. Ela não vai contrariar as leis denominacionais. O próximo slide, por favor. Isso vai dar pano para manga aqui nas perguntas, né? Vamos lá. Eu acho que tem... Aí, pronto. Tem mais um? Não, tem não, né? Acabou. Eu acho que terminamos aqui. Terminamos? Eu estou sem acesso aqui aos slides. Eu acho que terminamos. Marcos Paulo, não tem mais não, né? Oi, pastor, acabou aqui. Acabou. Dentro do tempo. Irmãos, eu sei que haverão perguntas e vamos procurar respondê-las, mas assim, eu espero que não tenha sido assim muito, digamos que, técnico nessa exposição do assunto, mas o tema em si exigiu o que nós preparamos, né? O que é que nós precisamos saber sobre os ofícios ordenados nas Escrituras. E eu espero que tenha sido claro, não é? A gente não esgotou, a gente ficou só na pontinha do iceberg, né? Mas eu espero que a gente tenha, de alguma forma, colaborado em alguns pontos aí para melhor esclarecimento dos irmãos e provocado vocês, para vocês continuarem perguntando seus pastores, olhando para a Bíblia, para o regimento interno e procurando conhecer melhor desse assunto, viu? Obrigado. Pastor, e aí a gente já tem como primeira pergunta um homem que agora é pastor, mas que o senhor que escolheu e a igreja
ordenou a presbítero, pastor Nilson. Mas, irmãos, essa risada dele é a voz, já me contagia, porque como é que eu digo, ele falou no instante aí do pastor Carlos como um mestre, mas eu, de fato, tive um mestre na vida, né? E esse mestre foi mais de 10 anos andando junto, na cidade de Feira de Santana e Brejões, e andando rua a rua, perguntando, conversando, aquela coisa muito gostosa. Então, eu posso dizer que esse aí é meu mestre, porque também criou o Instituto Bíblico em Feira chamado IBER, que a minha esposa, a Ildaci, é formada em educação religiosa por esse instituto. Mas, assim, o pastor Milton citou o artigo 22, e o pastor Milton colocou com base em Efésios, capítulo, acho que 4, e ele fez no início aí duas condições. Essa condição foi convicção humana, e a segunda que eu me apeguei foi quando ele falou sobre discernimento, assim, um discernimento que eu poderia dizer espiritual. Eu fui diácono do Jardim Cruzeiro, ele me encontrou como diácono, ele me chamou como obreiro para o Feira 10 e me colocou como presbítero e prerrogativas de pastor, porque Feira 10 era eu já falei isso anteriormente, era uma igreja em formação, ele me deu esses créditos aí. Mas a colocação é a seguinte: o senhor mesmo me ensinou várias coisas, inclusive eu estava na loja de uns amigos nossos aí, eu citei isso. O senhor me ensinou várias coisas, entre elas foi, Nilson, um rebanho de 30 só cabe um, e eu cheguei à Feira 10 com 42 membros e 82 numa escola dominical registrada. Eu coloquei como interino da primeira um presbítero e 3 diáconos, uma diaconisa. Mas hoje, nos dias de hoje, eu repensaria isso. Por exemplo, eu visito igrejas, campos missionários da minha região 34ª, eu vejo que tem lugar que tem, por exemplo, menos de 30 pessoas, 3 presbíteros, 5 diáconos. Eu vejo também que no exercer das funções, tem gente como presbítero que não era para ser, eu acho que foi ali um recurso humano, e tem gente como diácono que também deixa a desejar. Então, o senhor acha que essa escolha, a falha foi humana, ou essa escolha foi um meio de prender a pessoa, como é que eu diria, com esse cargo dentro de uma igreja? Me explique isso aí, e por hoje é só. Obrigado. Ai. Então, eu vou responder da seguinte maneira. Eu não me julgo em condições de exercer um juízo de valor sobre aquilo que já foi feito por alguém na igreja. O que foi feito dentro do contexto da igreja, com a autonomia que ela tem, a autoridade que a igreja tem, o consentimento da pessoa que foi eleita, ordenada. Mas eu vou repetir o que você disse aqui. E você presumiu, e eu vou afirmar, que há pessoas que nós escolhemos para o diaconato que são presbíteros. E há pessoas que escolhemos para o presbiterato que são diáconos. E eu acredito até que, possivelmente, há pessoas que foram ordenadas para o pastorado e que são diáconos, ou até mesmo que deveriam ter se, digamos assim, contentado. Eu estou falando de maneira geral, né? Não estou me referindo a ninguém especificamente, é no geral, genericamente, ao ofício, o serviço à igreja como presbítero. Mas quem sou eu, não é, irmãos, para fazer um juízo de valor sobre a decisão de alguém, a aceitação, o aceite que foi dado por alguém que a igreja escolheu. Então, eu só posso afirmar, respondendo a pergunta do irmão, né, que eu agradeço a sua consideração, a minha pessoa, a gente realmente aprendeu junto, caminhou junto, né, muito bom.
mas que, de fato, a gente precisa entender que a igreja erra. E como erra, não é? A igreja erra quando ela quer valorizar apenas o cargo, dar cargo para as pessoas, por algumas razões que, às vezes, a motivação não é muito correta, né? E a igreja erra. Como disse Martinho Lutero, né? A igreja tem uma face pecadora, porque ela é constituída de pessoas humanas, e as pessoas humanas são falhas. Então, eu erro, todos nós erramos. E aqui e ali a igreja erra. A gente já errou muito, mas a gente tem a oportunidade de reconsiderar e de procurar consertar erros. Por exemplo, eu já vi uma pessoa que foi escolhida para ser presbítero renunciar o cargo e a função e ele dizer para a igreja: irmãos, me perdoem, é porque eu acho que eu errei ao aceitar. Eu não sou talhado, qualificado para isso. Agradeço muito a consideração da igreja, mas eu não me sinto presbítero, então eu não posso ir contra a minha consciência. E eu peço perdão por não ter admitido isso antes. Então, eu acho que essa sinceridade, não, essa honestidade, ela é importante nesse processo para que a gente tente corrigir algum erro, não é? Mas, independente disso, é o que eu disse, eu não estou aqui para julgar. Então, eu acho que a gente não pode julgar e exercer juízo de valor sobre isso. Mas eu entendo que pode ser assim, sim, pastor Nilson. Eu acho que, às vezes, a igreja erra e que, às vezes, por causa desses erros da igreja, a gente pode ter presbíteros que deveriam ser diáconos e diáconos que deveriam ser presbíteros. E até pastores que deveriam ser presbíteros ou diáconos. É o meu entendimento. Diácono Natanael. Boa noite, mais uma vez aí, Pastor Milton. Agradecer Boa a noite. bela exposição, pontuar, né, valorizar o esforço, a dedicação. O senhor está em trânsito aí, está em viagem, parou esses minutos para poder nos agraciar com essa exposição. Né? Deus possa estar abençoando cada vez mais o pastor. Amém. E eu queria fazer duas questões. Primeiro, é até uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa questão do oficialato, né? Essa questão do ofício perpétuo e o cargo temporário. Às vezes, isso daí pode gerar uma incongruência, né? Incongruência. E aí eu fico me perguntando, tudo bem, é um processo que a igreja conhece, ou deveria até conhecer mais, mas gera uma situação. Imagine um oficial que ele perde o cargo, né? Perdeu o cargo, ou ele deixou exercer ali o cargo, mas mantém o ofício. Né? Mantém o ofício. Como é lidar com essa situação na igreja? Eu não sei se o pastor, certamente, como você pode se compartilhar conosco uma experiência assim, né? De alguém que perdeu o cargo, mas mantém o ofício, né? De presbítero, de diácono, como é essa relação com a igreja. Essa é a primeira questão. E a segunda questão me chama a atenção também por exemplo, eu não vi, o pastor não citou aí também, não assim por falha, mas até por uma curiosidade minha, a questão de bispos. A gente sabe que são sinônimos até de presbíteros, né, e pastores são bispos. Mas eu queria colocar da seguinte forma: a utilização dessa função ou desse cargo, ela não teria uma função de verticalizar um pouco a estrutura, porque a gente observa do exemplo congregacional que tem uma estrutura muito horizontalizada, né? São pastores que estão ali digamos, no topo da denominação e assumem várias funções, né? De presidente, de associação e tal. Mas não tem essa função designada de bispos, né? Aí eu queria também ver a opinião do pastor com relação a isso, se isso poderia contribuir para uma melhor verticalização da estrutura denominacional em termos de gestão. Isso não poderia ser algo, né, para se pensar. Enfim, essa é uma provocação. Desde já agradeço aí a participação. Vocês estão me ouvindo? Sim, pastor. Sim, estamos sim.
Estão me ouvindo, irmãos? Sim, Me ouvem bem? Ah, tá. É porque eu estava ouvindo aqui, falando pelo celular. Celular pifou. Então, eu vou responder. Eu acho interessante a pergunta do irmão, ou as perguntas do irmão, Natanael. E a primeira, o ofício, segundo o nosso entendimento denominacional, o ofício é perpétuo em razão da ordenação. Nós já tivemos, só para explicar, na nossa denominação, um período em que houve, assim, embora tardia, um reconhecimento de um erro, quando na história a gente fez uma ordenação provisória. A gente provisionou a ordenação de pastores, ou pastores provisionados, ordenados por um tempo ou período. Chegamos ao entendimento que ordenação não é assim, não se ordena para um tempo. A ordenação reconhece uma vocação, a ordenação reconhece um chamado, não é se dá por essa razão. Então, por essa razão, afirmamos que o ofício é perpétuo, porque você ordenou e está ordenado. O cargo é a oportunidade que se dá para o exercício do ofício. Por isso que o cargo é temporário e local, porque por uma questão até mesmo administrativa, isso diz respeito à nossa eclesiologia denominacional, porque a pergunta, por exemplo, quem administra a igreja e como a igreja é administrada, a resposta a essas perguntas definem a nossa maneira de entender a nossa administração eclesiástica. Porque a sua segunda pergunta, eu fiz questão de não citar o bispo, até por uma razão assim de tempo, mas porque também, tratando dos ofícios nas escrituras, as palavras que aparecem como presbítero, por exemplo, no Novo Testamento, elas são palavras que são usadas, desculpa, a palavra presbítero no Novo Testamento é usada intercambiavelmente para bispo e pastor, não é? Então, pastor, presbítero e bispo são termos intercambiáveis, né? Tanto é que nós reconhecemos que o presbítero pode ter função pastoral, não somente ele pode ser e deve ser auxiliar do pastor, pastoreando nas questões do ensino, da docência, da administração da igreja. Então, assim, é por uma questão do entendimento da nossa eclesiologia, irmão Natanael. E a questão do ofício é perpétua em razão do entendimento de que a ordenação reconhece a vocação, ou seja, a pessoa que entende a sua vocação e a igreja que elege, e a imposição das mãos ou a investidura solene da ordenação reconhece essa vocação. O cargo, nesse caso, é a oportunidade que se dá a essa pessoa para que ele exerça o ofício. Então, ofício e cargo não deveriam ser coisas distintas, porque o cargo é a oportunidade para o exercício do ofício, não é? Eu acho que é a resposta que a gente pode dar a essas duas perguntas no momento, não é? Para o tempo que nós temos. pastor Milton, antes de passar aqui eu acredito aqui que é o pastor Sérgio Max, eu queria fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, hoje na palestra do senhor, o senhor, além de palestrar, o senhor trouxe o conteúdo das escrituras, comprovando o que o senhor disse, e do regimento, né, da nossa UECB, também contribuindo para isso. E aí a pergunta é em cima disso, porque hoje a gente tem tanta dificuldade de passar essa questão desse conhecimento de estatuto e regimento para os membros da igreja, mesmo sendo uma questão que a gente tem como pública, mas hoje muitas pessoas desconhecem estatuto e regimento interno, até para essas questões de reeleição, tempo. O senhor pode me responder isso? Presbítero Ailton, eu até fechei a câmera aqui, porque o meu celular apagou, acabou a bateria. E eu estou usando o notebook e o sinal dele não está muito estável. Então, por gentileza, repita a pergunta. A pergunta foi o seguinte: o senhor hoje trouxe na palestra, né, tanto o respaldo bíblico
com os textos que confirmam o que o senhor estava ensinando para a gente, como também a questão de regimento interno, para trazer a clareza também dessas informações, né, sobre os ofícios. E aí eu queria saber para o senhor por que hoje está tão difícil trazer esse conhecimento para as igrejas. Pouca gente hoje conhece sobre regimento interno e sobre estatuto, justamente para saber sobre essas questões de eleição, reeleição, tempo. O senhor pode me explicar? Desculpa, irmão Ailton, volta só um pouquinho, porque no ponto, antes de você pode me explicar, eu travou aqui. Repita só esse ponto. Pronto, é só para saber a dificuldade que os pastores estão tendo de trazer isso e tornar isso público sob regimento e estatuto. E hoje o senhor trouxe isso também como base para explicar a palestra. Ah, ok. Eu acho que eu entendi. Bem, eu acho que, no geral, em se tratando das lideranças da igreja, espiritualmente, especialmente quem dirige a igreja, no caso dos pastores, e na ausência deles, aqueles que, entre um pastor e outro, dirigem a igreja, e, no geral, mais especificamente os pastores, nós somos ministros da palavra e nosso trabalho é essencialmente um trabalho espiritual de pastorear as ovelhas, cuidar delas e alimentá-las e aconselhá-las biblicamente, mas também, inclusive, nós compreendemos, até pelo que regimento interno diz, que os pastores também são gestores, administradores da igreja. E se a gente administra a igreja enquanto um ente corporativo, que é uma organização, porque eu pastoreio a igreja, que é um organismo, mas eu dirijo e presido a igreja, que é uma organização. Por exemplo, quando um pastor me pergunta alguma coisa, pastor, eu não entendi muito bem essa coisa aqui da igreja e tal, eu digo assim, irmão, pega aí o estatuto da igreja. Ele falou assim, mas por que o estatuto? Eu disse, irmão, tudo que diz respeito às questões administrativas da igreja local são orientadas pelo estatuto da igreja. É o estatuto da igreja que vai dizer de quanto em quanto tempo você faz uma assembleia, quais são elas, como é que se trata a recepção das pessoas, a disciplina, as reuniões da igreja, tudo mais, como se administra a igreja. Então, administrar a igreja sem o estatuto é você negligenciar a sua função de gestor da igreja enquanto organização. Eu sou um ótimo pastor, pastoreando a igreja enquanto um organismo. Eu prego, ensino, visito e tal, eu sou um pastorzão. Mas quando se trata de administração, eu posso ser uma lástima, porque eu posso ser um pastor que estou há anos na igreja e nem conheço o estatuto da igreja. Isso é complicado. Da mesma forma, a minha igreja, enquanto organização também, ela está jurisdicionada por sua decisão soberana à união das igrejas e ela subscreve o regimento e estatuto da união de igrejas. Então, quando a igreja faz isso, ela se autolimita, porque a igreja soberana pode fazer tudo? Não. Ela faz tudo o que ela decide que ela deve fazer quando ela se filia ao ISCB, que diz, por exemplo, que na união de igrejas, uma igreja só batiza por aspersão, que para ter um pastor, esse pastor tem que ser do quadro de ministro, que tem que estar com sua situação regular, no dano, quadro de ministros. A igreja é congregacional, e que regime é esse? A igreja não pode ficar 1 ano, 6 meses sem assembleia, se o estatuto da igreja diz que as assembleias devem ser de 2 em 2, de 3 em 3. Bem, a igreja não pode eleger seus pastores e a diretoria e não registrar, por exemplo, essa ata da eleição do seu pastor. Por quê? Porque eu estou na igreja hoje, eu sou o presidente da igreja, meu CPF está vinculado, o CNPJ da igreja está vinculado ao meu CPF. Aí eu saio da igreja, aí 10 anos depois, 11 anos, 5 anos, 3 anos depois, eu descubro que eu ainda sou o presidente da igreja. Porque o pastor que te sucedeu, que me sucedeu, não fez a transição, não registrou a ata da eleição dele, ou seja, não é o pastor que faz isso, mas o pastor instrui, orienta a igreja, ele gere a igreja também nesse sentido. Não registrou a ata da sua eleição e levou ao cartório e também levou para que fosse tratada a questão da mudança do vínculo do CNPJ da igreja
do CPF do pastor anterior para o dele. Então, essas coisas, assim, eu acredito, irmão Ailton, respondendo essa pergunta, que penso eu que são poucos os pastores que têm essa dificuldade. Por quê? Porque, salvo o melhor juízo, todo pastor congregacional estudando fora ou dentro de uma instituição confissional, que é o nosso seminário oficial, ou reconhecido por ele, ele tem a matéria de eclesiologia denominacional. Eu dei eclesiologia denominacional no nosso seminário oficial. O pastor Alexandro hoje dá essa matéria. Então, a gente trata a questão de estatuto, regimento interno, da união, da igreja, tudo. Então, eu acredito que poucos devem ser os pastores que têm essa dificuldade. E os que têm devem procurar corrigi-la, porque nós somos pastores da igreja enquanto um ente corporativo, espiritual, que é mais do que uma instituição, mas a gente é gestor de uma instituição também, não é? Essa é a minha resposta. Obrigado, pastor. Pastor Sérgio Marques. Obrigado, presbítero Ailton. Pastor Milton, graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. A minha pergunta ao senhor é o seguinte, uma para me deixar mais claro sobre uma questão que o senhor levantou, e não ficou muito bem esclarecido na minha mente com relação aos oficiais, que nós sabemos que são perpétuos. Mas tem um detalhe aí, e depois eu quero também fazer uma outra pergunta para o senhor. A primeira é com relação a isso. Como o senhor citou aí a situação de um presbítero que se autoavaliou e ele disse que ele pediu perdão à igreja e não aceitando o ofício, né, renunciando, ainda com a renúncia dele, ele continua com o ofício perpétuo? É isso que eu queria entender, entendeu? Porque se ele não é mais, ele mesmo se reconheceu, e mesmo que tinha havido aí um engano da igreja e tudo, mas o homem chega lá... O Max, no meio da pergunta aí você fechou o microfone. Desculpa. João Galtano, então, a pessoa reconhecendo que, se autoavaliando, ele chega à conclusão que não deveria estar ali como oficial, especificamente como presbítero. Ele reconhecendo isso, ainda assim é reconhecido como um ofício perpétuo? E a segunda um candidato que sai, o senhor me conhece muito bem, né? Eu corri de ofício de pastor e tudo, eu sempre fui missionário e tudo, o senhor me conhece, contribuiu muito para Barreiras e tudo, conhece a história, certo? Mudou a minha vida aquele projeto de Palmas para cá, enfim. Mas até que eu fui estudar lá em Souza, no Juvep, enfim, esse negócio todo aí que Deus contribuiu para isso. Mas quando a gente chega a esse momento que passa por todo esse processo pastoral, que, diga-se de passagem, de uns tempos para cá, está muito difícil, está dificultando muito. E aí você vai passando por essas etapas. Mas quando chega no concílio, o concílio parece que é o terror do candidato, certo? E está bem claro lá que a igreja é que reconhece o chamado da pessoa. Então, nenhum candidato, pelo que eu conheço, certo? Ele vai se apresentar e se vai se arriscar a ser um candidato ao pastorado se a igreja não reconhecer. Só aceita o documento se a igreja lavar uma ata reconhecendo e indicando a pessoa. Pronto. A igreja reconheceu, já é fato. Mas quando chega, muitas vezes, a gente passa em todos esses processos, tudo que está muito difícil, volto a repetir isso, chega no concílio, aí nós, como os pastores, nos achamos no direito, porque achamos alguma dificuldade até do candidato, de não ordenar a pessoa. Eu não estou passando com isso, pastor. Embora eu esteja ali fazendo perguntas e tudo, eu me acho como um perguntador, sei lá pesquisando a pessoa, porque eu não vejo algumas áreas fluente no candidato, mas ele chegou até ali. Eu me acho no direito, então, de cancelar aquele homem, aquela pessoa, uma vez que a igreja já reconheceu? Pronto, são duas perguntas, eu agradeço, irmão, pela sua colaboração aqui. A primeira pergunta, a resposta é a seguinte, meu irmão.
Quando, no caso desse presbítero, digamos que haja uma outra situação dessa em outra igreja, ele reconhece e até pede perdão à igreja por não ter reconhecido antes, e abre mão, declina e deixa o ofício do presbiterato. A questão da igreja continuar a reconhecê-lo como presbítero, ela passa pela, digamos assim, autonomia que a igreja tem, a maturidade da igreja, o entendimento que ela tem de se ela deve ou não continuar fazendo isso. Por quê? Porque, embora, digamos assim, legalmente, do ponto de vista do que dizem as nossas leis e o nosso entendimento sobre a questão da ordenação em reconhecimento à vocação, que torna o ofício perpétuo, vai depender da igreja. Se ele disse, eu não sou presbítero, a igreja, então, mesmo que legalmente ele tenha o ofício perpétuo, nesse entendimento, né, em tese, teoricamente, mas a igreja pode dizer, bem, já que o irmão mesmo reconhece que ele nunca foi presbítero, então não caberia a igreja dar a ele a honra do presbiterato, porque ele foi ordenado ao presbiterato. Eu acho que é uma coisa simples, não é? Porque nós temos o caso de oficiais, né, que deixaram o oficialato por alguma razão, jubilou, e a igreja continua reconhecendo a função que ele, o ofício que ele tem e honrando. Dia dos Oficiais chama, apresenteia, e não chamaria esse irmão, por quê? Porque é contra a consciência dele ir até lá e receber uma homenagem pelo exercício de um cargo que ele nunca teve, ou se ele teve, ele se equivocou nisso. Então, é uma questão de coerência, e acho que, pastor Marx, Sérgio Marx, a igreja tem como maturidade, ela entender isso e agir em cada caso, né? E acho que cada caso é um caso, e nesse caso aí a igreja pode agir de maneira distinta, diferente, né? A segunda pergunta é que, de fato, nós temos as nossas leis, nós temos as normativas denominacionais com respeito à busca de a gente procurar, dentro da perspectiva do entendimento daquilo que é coerente, que é bíblico, que é necessário, a maior excelência dos nossos vocacionados, que serão pastores, bem como procurar também, não é só estreitar, fechar a porta, estreitar, dificultar, mas é a gente fazer prova dos candidatos. E até mesmo, assim, pode ser que alguns erros sejam cometidos, mas a intenção não é dificultar para ninguém, no sentido de impedir pessoas de entrarem para o ministério, não é? Mas eu acredito que as pessoas que se submetem ao processo têm que se submeter a Deus. Eu não posso responder mais nada além disso, porque eu não vou dizer, por exemplo, que a denominação está errada nos processos. Pode ser que lá na frente a gente reconheça que precisa, digamos assim, torná-los um pouco menos rigorosos, como eles são agora, se a gente reconhecesse que foi, porque na história a gente fez isso. Na minha época, em 1991, meu concílio foi assim, eu fui para frente de uma banca examinadora, e a banca me perguntou tudo, eram mais ou menos 11 pastores, eles me perguntaram tudo que tinha a perguntar, e terminou o concílio, e eu ganhei as notas que tinha que ganhar, e eles disseram, beleza, você está aprovado. De lá para cá, os modos do concílio, do processo, foram mudando. E nós mudamos porque a gente achava que precisava melhorar sempre. Se nós chegamos onde chegamos hoje, é nessa intenção de querer melhorar e prezar pela excelência, não é? E aí eu digo, pastor Sérgio Marx, para todo candidato, quando a pessoa chega num ponto que não passou uma, duas, três, aí fala assim, essa denominação não presta, está querendo complicar minha vida, ele diz assim, não culpe a denominação, porque você está nesse processo difícil. Não coloque isso na conta do DAN, da denominação. Tenta entender que você tem que se submeter a Deus. Se esse processo é difícil para você, então, pensa que Deus é soberano e ele não vai permitir que uma instituição, que a denominação enquanto instituição humana, gerida por homens, que determinam processos, etc., que podem ser difíceis, vai prejudicar você entrar para o ministério se Deus te chamou. Então, se submeta ao processo. Se submeta, ore. E Deus vai abençoar você. E eu conheço candidatos que chegaram num ponto que queriam deixar o processo e abandonar a denominação. E depois de a gente conversar e orar,
eles continuaram, passaram, e hoje são aí pastores, abençoando a denominação. Agora, eu conheço pelo menos vou citar um candidato, que não passou numa prova que um excelente, um bom aluno de escola dominical nosso passaria. Ele não passou. E ele era formado, ele se formou 2 vezes. Uma vez no nosso seminário em Recife, 2 anos. Aí ele voltou para a igreja o mandou para outro seminário, ele fez 5 anos, então ele fez 7 anos. Ele se formou no seu curso cum laude, o melhor aluno da turma, um homem inteligentíssimo. Chegou no dia da prova, ele não passou numa prova que qualquer aluno de escola dominical passaria. Ele xingou todo mundo, ele espraguejou contra a denominação e disse, eu vou sair desse negócio. E ele foi conversar comigo, eu falei assim, você está colocando essa situação, esse crédito para a pessoa errada. Eu disse a ele, se isso está sendo assim com você, é porque Deus é soberano naquilo que ele faz. Se submeta a Deus. Não coloque a culpa em ninguém, muito menos na denominação. Porque a prova que você não tirou 7, um aluno bom que da nossa escola dominical tiraria 8, e você tem que reconhecer isso. Então, alguma coisa que Deus quer tratar com você. E ele não reconheceu isso, e ele continuou assim, deixou a denominação, foi para outra denominação, pastoreou lá, e ele teve uma igreja para pastorear, ele depois deixou essa igreja por causa do trabalho secular, e hoje ele não é pastor, e eu soube, parece que ele é desigrejado. Eu soube, não sei. Espero que não. Então, a gente tem que se submeter ao processo. Amém. Obrigado. Vamos para a última pergunta aí, pastor Marcos Paulo. Eu acredito que só tem ele com a mão levantada, né? O bom do Papo de Homens é isso, viu, pastor? Que só a palestra que tem tempo, mas as perguntas depois. Mas é porque aquece e aí a gente tem que aproveitar a oportunidade. Então a gente vai permitir essa pergunta aí do nosso presidente da associação, e até por causa do horário avançado, né? Já está 14 minutos para as 10, aí logo depois a gente vai encerrar. Pastor Marcos Paulo. Tá ótimo. Pastor Milton, acho que só o senhor já falou bastante sobre essa questão, né, que o pastor Marcos levantou, e assim, tem aquilo também referente ao que é nosso, né, da nossa associação, da nossa união de igrejas, né, que não é uma denominação, mas ela tem esse papel associativo entre as igrejas, e como assim, as igrejas deliberaram dar essa função ao DAN, de avaliar e assim e confirmar aquilo que as igrejas estão dizendo. A igreja está dizendo, aí repassa essa outorga, né, para você ingressar no quadro. Assim como, por exemplo, a igreja, ela tem autonomia já voltando para os oficiais, né, dentro dos seus oficiais, presbíteros, diáconos, diaconisas, total autonomia para escolher isso. Mas o cargo do pastor, por meio de assembleia, foi passado, assim, essa confirmação do ingresso ao quadro. Então, acho que passa por aí também, não é isso? Eu estou com uma dificuldade aqui, Marcos Paulo, que cortou bastante a internet via rádio, imagine você, né? Então, repita, assim, sucintamente a pergunta em si. É uma pergunta? É mais, assim, uma direção também na resposta, né? Assim, a nossa denominação, por meio de assembleia, as igrejas deram ao DAN, dentro da UECB, essa forma de confirmar, né, aqueles que são do quadro de ministros pastores. Então, é um processo que passa dentro da denominação também essa escolha, né? Não é algo que, assim, não é a UECB que fez isso. São as igrejas que conduziram, assim, passaram essa confirmação ao UECB, assim como lá na frente pode-se ter uma proposta, votar e ser de uma forma diferente. Exatamente. Eu acho que entendi. Quando a gente pensa na UIACB,
e nas leis e as normativas que estabelecem os processos, inclusive relativo a essa questão de pastor, né? Como foi o caso da pergunta do pastor Marcos, né, Sérgio Marcos. O foco não deve estar somente no que a IACB faz, mas no que as igrejas associadas entendem que a IACB deve fazer e tem a competência para fazer, não é? E foi bem colocado aqui pelo pastor Marcos Paulo, que se a IACB faz isso hoje, é porque as igrejas que estão associadas ao IACB entendem isso. Pode ser que uma ou outra não entenda assim, mas o nosso sistema, ele determina que quando as igrejas se ajuntam, que são associadas ao IACB, se ajuntam em sua Assembleia Geral e definem essas questões, inclusive as normativas e orientações para esses processos, é a igreja quem está determinando isso. Então, nós não somos uma denominação, nós somos uma união de igrejas. Quer dizer, somos uma denominação, mas nós não somos uma denominação que tem um poder acima das igrejas, né? Nós não temos aqueles concílios superpostos. A igreja está lá embaixo, né? E tem um acima dela, outro, e igual o Supremo lá em cima. Não. A nossa igreja, ela é gerenciada, ela é administrada, melhor dizendo, pelas suas assembleias, pelos seus membros na igreja local. Tratam essas questões também associativas na sua associação, embora não definam e determinem processos que cabem à nossa Assembleia Geral, que é o quê? A união dessas igrejas que se fazem representar e elas decidem, por maioria, aquilo que elas entendem ser os melhores processos e normativas para o bem das igrejas, e não da instituição como denominação. É para o bem das igrejas. Então, boa palavra, eu concordo com o irmão, que a gente coloca isso, muita coisa na conta da denominação, quando a gente se esquece que a nossa denominação é uma união de igrejas, e que todas as decisões normativas, leis que nós temos, somos nós que fazemos enquanto representantes de nossas igrejas, em nossas juntas gerais, reuniões de juntas gerais, e nas reuniões maiores, que são nossas assembleias gerais. Concordo plenamente com o irmão, corretíssimo. Pastor Milton, obrigado. E só também essa questão essa autorização ou outorga que a igreja passa para o ISB no seu departamento sobre os pastores, eu creio também que é importante ter essa avaliação, porque o que é que acontece? O pastor, ele não vai ser um pastor só local da igreja que o indicou, né? Esse pastor, ele também vai poder pastorear outras igrejas dentro da denominação, né? E agora ter Exato. com essa questão, até na aliança, ele vai poder também ser convidado e pastorear. Então, precisa passar por esse crivo da denominação, porque se não fosse assim, o pastor, ele poderia resolver a questão dele só com a igreja, ele ia ser pastor da própria igreja, né? Ia ficar exclusivo para ali, mas não vai ser assim, né, no nosso processo. Exato, exato. Correto. Então, beleza. Vou pedir ao pastor Marcos Paulo mesmo aí que eu queria, antes que o pastor Marcos Paulo orasse, encerrando, mas eu queria já, desde já, pastor, agradecer novamente ao senhor, né? Eu tenho falado para os homens que têm participado do Papo de Homens, que é um privilégio poder participar, porque aqui a gente está tendo aulas, né? Aulas que, de fato, para aquele que quer aprender sobre a denominação e sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, esse Papo de Homem está sendo mais uma fonte, né, para esse ensino, e a gente tem aprendido muito, e com o senhor não é diferente, né? Sempre que o senhor está Amém. conosco, andando com a gente, visitando a gente na casa da gente, no Papo de Homens, em qualquer lugar, o senhor está ensinando. Então, para a gente Amém. é uma alegria muito grande, e a gente sente falta. É um A gente sente, privilégio. a gente sente falta porque o senhor está falando que está de férias e não vem em feira. Estava aqui em casa esperando para ter mais uma aula, mas o senhor não vai vir. Então, a É. gente vai pedir ao pastor Marcos Paulo aí para estar orando por nós, né?
e agradecido ao senhor. Não sei se o senhor tem alguma consideração final para fazer, se tiver também pode fazer antes da oração, mas a gente está com o nosso coração muito feliz, alegre de poder ouvir o senhor, aprender mais um pouco, né? E esse povo aqui da associação e da federação, o senhor sabe que tem um laço, né, afetivo muito grande com o senhor, de amor, carinho, respeito, né, e que o senhor conquistou isso, não foi em vão, Amém. né, foi uma conquista. Então, o senhor sabe que tem esses irmãos amados aqui, que o senhor pode contar também. Amém. Então, se o senhor tiver as considerações, o senhor faça, depois o pastor Marcos Paulo vai orar encerrando. Somente Não tire a dizer... barba, não. Tire a barba, não, que combinou muito. Muito bem. Somente dizer que a recíproca é verdadeira. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande por esta associação, pelos irmãos, colegas, dos mais antigos do meu tempo, aos mais novos, não é? Pastor Marcos Paulo, não é? E outros. E privilégio, um prazer muito grande, alegria de estar com os irmãos. Orem por nós, para que o Senhor continue a nos dar a graça de a gente poder servi-lo com os dons e talentos que ele nos confiou, né? É Cristo em nós. Amém. Graças a Deus. Pastor Milton também aí já presta aí consultoria também para os presidentes aí, constantemente ele está sendo uma bênção aí também para as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que é para a nossa edificação em Cristo, para que o reino amplie sobre a terra, para que o seu nome seja mais conhecido, para esses conhecimentos que nós ouvimos, comentamos, iremos passar um tempo também refletindo, e que seja também, Senhor Deus, aplicado nas nossas igrejas locais. Que o seu nome seja glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Milton, por esse tempo que ele dispôs para estar aqui conosco, suas férias, como já foi falado. Obrigado, Senhor Deus, também pela essa federação de homens, pelos homens de todo o Brasil que se reúnem na última segunda-feira de cada mês para juntos aprendermos um pouco mais, conversarmos e sermos edificados mutuamente. Senhor Deus, te rogamos que também fortaleça a mente, o coração dos oficiais das nossas igrejas, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, das diaconisas, para que, Senhor Deus, sejam sempre fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, com toda a sabedoria vinda do alto, para, Senhor Deus, conduzir e direcionar as suas igrejas locais, e isso reflita também nas nossas associações e na nossa união de igrejas. Amém. É no nome de Cristo Jesus que nós louvamos, oramos a Ti. Amém. Amém. Amém, meus amados. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Amém. Amém. Obrigado aí, pastor.